Look Outside foi lançado em março desse ano, e desde então, quase 2 meses depois, nós tivemos alguns updates, e no dia 23 de abril, nós tivemos o update 1.3, onde muita coisa foi mudada, muitos bugs foram corrigidos, e principalmente alguns personagens tiveram mudanças bem grandes, e nós vamos falar disso tudo nesse vídeo. Então, se você quer saber o que foi mudado, o que foi balanceado, fica comigo que eu vou mostrar pra você nesse vídeo. Primeiramente, vamos começar com as mudanças nos Companion. Sim, primeiramente o Joe recebeu mudanças grandiosas e recebeu buffs bem grandes que vão fazer dele ficar ainda mais forte. Primeiramente, a habilidade principal dele, Teething, aquela que faz com que ele crie mais dentes aumentando o seu ataque, ela não some mais quando ele toma dano. Isso é muito bom, já que um dos principais problemas é que, para você usar as habilidades dele, você tinha que usar essa aqui primeiro, que além de causar dano nele de graça, ainda sumia quando você tomava dano. Então, às vezes, você usava a habilidade, tomava dano de graça, tomava um ataque e perdia a habilidade, o que não fazia sentido nenhum. Isso foi alterado e agora não acontece mais. Além disso, as habilidades dele foram melhoradas e agora elas dão mais dano, fazendo com que ele fique mais útil também no late game, mas desde o começo também. Principalmente a skill da Serra de Dentes, que é uma habilidade característica dele, ficou muito mais forte e ficou bem decente. Outra mudança é que a armadura de dentes dele foi mudada e se tornou a Biting Armor, a armadura de mordidas. Agora, ao invés de aumentar sua defesa com dentes e coisas do tipo, essa habilidade faz com que o Joel dê um counter-attack com a mordida dele, o que honestamente é muito melhor, já que além de ganhar basicamente golpes grátis, se o Joel matar com a mordida, ele devora o alvo e recupera a vida. Então ficou bem melhor, ficou bem mais forte, o que deve ser suficiente para levar o Joel para um tier A, digamos assim. Se a gente for fazer uma tier list de companions, eu acho que agora o Joel é um tier A, subindo do B. Outra mudança foi para Lee. Isso mesmo, a Lee recebeu alterações e principalmente uma alteração gigante é que agora a sua habilidade de besta sorridente ficou menos perigosa, já que agora a Lee só toma os debuffs de perder o controle por apenas um turno, ao invés de vários turnos até ela recuperar o controle. Isso mesmo, chega da Lee quebrar sua party inteira, porque ela ficou 3 turnos batendo em vocês. Agora ela só vai ficar um turno fora de controle, então é um buff muito grande pro pior problema dela. Além disso, ela recebeu algumas mudanças de balanceamento. Algumas habilidades como Devour e tudo mais ficaram um pouco mais fracas, mas no geral ela ficou bem mais consistente e menos perigosa de usar na sua party, o que é uma mudança bem boa mesmo. Além de algumas mudanças no visual, por exemplo, o menu de habilidades de monstro ficou mais fácil de ser achada e ela não tem mais acesso às suas habilidades de armas melee e armas ranged quando ela tá transformada. Antigamente, quando a Lee estava transformada, você conseguia atirar com armas, o que não faz sentido nenhum. Mas agora isso foi corrigido e ela só tem acesso às suas habilidades de monstro enquanto está transformada. Então, muito bom. A Lee continua no Tier A também. Não diria que é o suficiente para mover ela para o Tier S, mas definitivamente deu uma melhorada bem grande nela. Outro personagem que foi mudado foi o Dan, e ele foi mudado de maneiras... bom, ele não ficou muito melhor não, mas basicamente agora o Dan não perde mais seus viewers no começo da batalha. Agora o número de viewers dele só desce com cada hora, e as skills dele foram rebalanceadas para isso. Além disso, algumas skills foram cortadas, já que tinham muitas, isso é verdade, eu realmente concordo. Tinham muitas habilidades do Dan e a maioria era inútil, e infelizmente o nosso Dan foi nerfado. Agora as habilidades ofensivas dele, ao serem usadas, causam status negativo em si mesmo. Como, por exemplo, Blinding Fury agora causa cegueira nele mesmo, a outra causa pânico nele mesmo, e a outra bota Enraged. Enfim, o Dan ficou bem pior nesse quesito. Ele não tem mais o acesso aos danos elementais que ele tinha antes, e agora você ficar tomando status effect das suas próprias habilidades é bem bosta. Então o Dan continua sendo bem ruinzinho para dar dano, mas as habilidades de cura dele são boas. Então o Dan é definitivamente o suporte de vez que você deveria usar para curar sua party. Já que para dar dano, não. Eu fiz um teste de tentar manter
pelo menos 40 viewers em suas skills. Mas mesmo com 40 viewers, as skills não dão dano às de combate. Não dá dano de jeito nenhum. É muito melhor você usar outros personagens para fazer isso. Mas para curar, ele pode servir bastante e ajudar você de outras formas. Mas de toda forma, o Dan continua sendo um tier C. Você usar ele para dar dano. Um tier B ali se você focar ele para ser um healer. Outro personagem que foi alterado foi a Ellen. Sim, a Ellen foi alterada. Principalmente a habilidade massacre dela. A habilidade mais forte dela, de fato, foi nerfada. Agora ela custa mais estamina para usar e, além disso, coloca ela em um estado completamente novo, chamado Fellow Will, ou vontade drenada, vontade esgotada. Enfim, ela fica sem vontade. Esse status effect faz com que o massacre não possa ser usado pelo resto do dia, além de diminuir o ataque dela e reduzir a quantidade de cura que ela ganha, mas também abaixar um pouco o dano que ela sofre. Sim, e essa mudança realmente aconteceu. Nosso massacre foi nerfadíssimo e agora você só pode usar basicamente uma vez por dia e a um custo bem alto, que é deixar ela nesse estado Fellow Will, que pelos testes fica bem bosta. É bem ruim de estar nesse estado. E as únicas formas de curar ele são esperar o dia passar, dormindo, ou usando uma skill nova que ela tem quando ela tá nesse estado, que é salgar a terra. É basicamente uma expressão. Mas o que isso faz é que ela perde 90% do HP restante e ela remove o Fellow Will. Então sim, para você tirar o Fellow Will, ou é dormindo, ou custando 90% do HP restante para ela. Muito pesado esse nerf. Mas nem tudo é ruim, né? Quando ela tá nesse estado, ela tem 3 habilidades novas. E essas habilidades usam o seu HP de maneiras diferentes. Uma delas faz com que você use seu HP para dar dano, outra para você passar o HP pro aliado e outra para transformar o HP em estamina. E agora a Ellen, quando termina a batalha, ela bota a máscara dela de volta, então você vai ter que ficar usando Unmask toda a luta para ela poder tirar a máscara e usar as habilidades, né? Ela só pode usar quando ela não tá com máscara. Triste, mas beleza. Sobre essas mudanças na Ellen, eu não acho que ela sai do S tier. Ela é completamente absurda de forte. E a única mudança real é se você usar a skill Massacre. Se você evitar usar a skill Massacre e usar as outras skills dela, que também são muito roubadas e muito fortes, nada vai mudar basicamente, já que a única mudança é se você usar Massacre você entra no Fellow Will. Então não tem problema se você continuar usando Stalk com Stab ou coisa do tipo, ela continua muito forte e, na minha opinião, você deveria parar de usar Massacre, porque é muita complicação esse estado para pouco benefício, já que você consegue tirar um dano consistente com outras habilidades também. Então é só cortar Massacre das skills dela e ficar usando o resto, que tá de boa. Pra mim ela continua no S tier, não tem como. Então vamos pro próximo. Outra mudança foi pro Rat Baby, o bebê rato. Agora ele tem uma habilidade nova chamada Copiar o Papai. O que essa habilidade faz é que o bebê rato agora copia a última ação tomada pelo Sam no final do turno, incluindo usar itens ou habilidades especiais que só você tem. E ele ainda consegue fazer as ações dele no mesmo turno enquanto ele copia o Sam. E essa mudança é realmente muito boa. O bebê rato antes era um F tier direto, porque ele simplesmente não tinha muitos recursos. Ele era um companion que não tinha vida, o dano dele era okzinho, mas ele só podia usar armas de fogo, mas a vida baixa dele era imperdoável. Se ele tomasse um hit de qualquer coisa ele morria. E continua desse jeito, mas pelo menos agora ele tem um pouco mais de benefício para um custo tão grande. E esse benefício é poder copiar as próprias habilidades que você, o Sam, tem, incluindo as habilidades que você aprende de jogos, o que faz com que ele fique bem mais versátil, já que ter 2 Nitro Boosts na sua party, ou 2 Octo Strikes, ou 2 Hurt Me Plant vão fazer com que a sua party fique bem forte dependendo da sua composição. Além disso, ele ainda vai conseguir fazer ações no mesmo turno, então é possível que o bebê rato agora seja o personagem que mais tem ações do jogo. Você equipar o Bolt of Arms nele, ele faz 2 ações e ele ainda consegue copiar você e fazer uma terceira ação no final do turno.
o que é bem forte. Mas a vida baixa dele ainda é um problema bem grande, então acho que ele não sobe mais do que o Tier C por causa disso. Mas tudo bem, de F pro C, eu acho que ele teve aí um upgradezinho bom, né? Quem sabe. Outro personagem alterado foi o Roaches. E o Roaches, agora o efeito do ataque dele funciona em 3 tiers, assim como o sangramento, e cada tier drena o HP inimigo, curando o Roaches. Então ele ficou melhor em lutas onde a duração da luta é maior, que em tese faz ele melhor no late game. Agora ele tem novas habilidades que dão mais dano para pessoas que estão afligidas com o Roach Swarm, que é o status effect dele. E ele ganhou uma nova habilidade, uma habilidade bem forte, que ele aprende lá pelo nível 10, que é basicamente uma habilidade de cura em grupo e fica mais forte quanto mais alvos afetados pelo status effect que ele aplica estiverem em batalha. Então se você estiver lutando contra 3 inimigos e os 3 inimigos estiverem afetados pelo Roach Swarm, que é o status effect dele, a cura vai ser bem maior. E bom, o Roaches pra mim já era um tier A, ele sempre foi um tier A. Ele tem bastante vida, ele é bem defensivo e ele não precisa de basicamente nada de investimento de itens. O único problema dele é realmente adquirir ele, que pode demorar um século e não é nada consistente. Mas ele em si como companion sempre foi meio fortinho e agora ele só ficou melhor. Não acho que é suficiente pra botar ele no Tier S, mas um Tier A ele com certeza merece. Então, é isso. E por fim, o Ernest foi mudado. Sim, o mendigo, o nosso caro Ernest, que eu gosto bastante porque ele tem muitas falas engraçadas. E bom, agora ele tem um rato que ele domou do primeiro andar, que é o Coronel Chiadas, ou Colonel Squeakle. E esse rato, ele aleatoriamente vem ajudar na batalha. Esse rato, ele dá uns daninhos, dá umas mordidas, e o Ernest pode usar queijo para fazer o rato dele ficar mais agressivo por 4 turnos e causar mais dano e tudo mais. É engraçado e é meio que um golpe extra, então dando grátis a gente não reclama, e dá uma certa personalidade pro Ernest que antigamente não tinha nada. Então é um buffzinho legal, mas acho que a maior mudança é que agora o Ernest consegue tocar música. Sim, isso mesmo. Enquanto você fala com o Ernest no seu apartamento, ele vai falar que ele costumava viver na estrada e tocar música, isso é basicamente um hippie. E agora ele tem músicas que ele consegue tocar e dar buffs passivos para a party, o que é muito legal, o que deixa ele com mais personalidade e bem mais útil. Além de já ter sido dito que vai ter mais coisa pro Ernest no próximo patch. Então vamos aí esperar para ver o que vai rolar no futuro. E bom, além dos personagens terem sido mudados, o apartamento de taxidermia ficou muito mais difícil. Todos os monstros lá foram buffados e inclusive outro inimigo novo apareceu, o Tiger Stan, e ele é um inimigo bem poderoso, assim como todos aqueles que estão lá. Então vai ser bem mais difícil agora você ir lá e pegar o set de retalhos, que é muito bom, mas talvez valha a pena. Cabe a você decidir se você quer arriscar ou se preparar melhor e ir lá quando tiver apenas mais forte. Além disso, o colega cogumelo do stand-up que você conhecia naquele labirinto de fungos, ele agora fica vivo mesmo você matando a rainha fungo. O que é bem interessante, já que ele vai se juntar aos mutantes que estão no porão. Ele vai ficar lá sendo gente boa, tranquilamente, o que é muito engraçado. E bom, nós também tivemos várias correções de bugs e alguns patches de balanceamento sobre algumas coisas, mas no geral é isto. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu tô deixando aí na tela os bugs que foram corrigidos, que foi bastante coisa, mas no geral é só para deixar a gameplay um pouco mais fluida, tirando erros bem específicos. Então, muito obrigado para quem acompanhou até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu ainda espero que vá vir muitos mais updates pro jogo, com muita coisa nova e muita coisa bacana. Não se preocupe, estou trabalhando em vídeos mais longos também, como o bestiário e a história completa, além de, claro, estar fazendo a tradução. Então não se preocupem, porque logo logo vai vir muita coisa da hora. Então no mais é isso, muito obrigado e falou!